Pessoal, nós vamos começar por aqui, né? Vamos se aproximar. Vamos começar. Vamos se aproximando por aqui, né? Para usar o bom português. O brasileiro é assim, né? Quando a gente chama, etc. Mas quando começa, todo mundo corre, né? Então a gente tem que começar. Eu gostaria primeiro de dizer como foi que veio essa nossa ideia de fazer essa homenagem a Fátima Quintas. Não sou acadêmico, sou frequentador da Academia de Letras, sou um apreciador da literatura, rascunho alguma coisa de vez em quando. E fui levado lá para a academia pelo nome de Geraldo Pereira, o saudoso Geraldo Pereira, um amigo e irmão, uma pessoa que foi meu padrinho literário, me ajudou, que me puxou a orelha, enfim. Geraldo foi que me levou para a academia e foi através dele que eu conheci pessoalmente Fátima Quintas. E de nome é muito difícil você morar por aqui, morar em Recife, não conhecer Fátima. E conhecendo-a, a gente foi acompanhando os 2 mandatos dela, sempre que tem uma palestra na academia, etc. E eu estava lá e fui acompanhando todas as 2 gestões dela. Na segunda gestão, que ela foi reconduzida por aclamação, foi um momento assim, muito emocionante, etc. E num dos eventos que foram programados lá por Fátima, e vou referir aqui, eu estava lá com Eliana Caldas Silveira, ela tinha feito um concerto, e aí, quando terminou, estava a Fátima, a Eliana, e eu fui chegar no perto, e a Eliana estava falando, né, disse, vai terminar o seu mandato, você vai deixar, ela disse, dá uma saudade, apesar de tanto, mas não tem nada não, a gente sai e vai-se embora, ninguém se lembra mais. E aí a Eliana comentou, né, que ela foi diretora do conservatório, muitos anos, e quando ela saiu, ela disse, olha, quando eu estava lá, que eu ia saindo, apareciam 3, 4 pessoas para querer me dar carona. Quando eu saí, atravessei a rua sozinha, procurando um táxi. Então, essa coisa funciona dessa forma, né? Quer dizer, eu vou sair, quando eu sair daqui, vai sozinho, ninguém vai se lembrar. Lembro que eu estive na presidência da academia, eu já passei por isso também, enfim. Aí eu botei na minha cabeça, né? Eu disse, vai ser homenageada depois. Né? Porque a gente, é muito fácil você chegar e tecer loas e fazer homenagem às pessoas que estão subindo. Eu disse, não, vamos fazer depois. E aí veio essa ideia. Isso ainda, ela estava na presidência, isso foi passando, aí quando foi no início de 2016, nós fui conversar com o Cássio Cavalcante. Nós somos amigos, e aí quando eu falei com ele, ele encontrou a ideia na hora. E quando eu disse, vamos sentar num café lá na São Brás, para a gente conversar sobre isso. Ele disse, a gente vai fazer um cartaz, etc. Eu disse, então vamos conversar. E ele chegou assim, como quem chega com estandarte. Aí ele disse, eu tenho uma frase. Eu disse, eu tenho uma foto de ele mandar fazer um cartaz, lá junto tem uma gráfica, né? Aí ele ia juntar, conversar, ver o cartaz, levar para a gráfica para fazer. Aí ele disse, eu tenho uma frase. Eu disse, qual é? Aí ele disse, encontro com os amigos de quem faz literatura com classe e afeto. Porque isso, eu digo, por que essa frase? Tatuquei, né? Tatuquei. Ele disse, porque isso é Fátima. Então eu gostei muito disso, porque não é que você chegou numa agência de publicidade e disse, olha, faz uma frase aí para o produto tal, faz uma frase aí para o candidato tal. Mas é uma coisa que saiu de dentro dele. Eu olhei, vi a frase, enfim, mas essa frase é a expressão do sentimento, que eu achei isso muito tocante da parte dele, porque ele disse, isso é Fátima, o que é que você acha? Eu disse, bom, veja bem, não é bem assim não, mas tudo bem, né? Deixa, né? Não tem problema não. Mas então eu digo, olha, isso é classe, afeto, literatura, isso é Fátima, porque Fátima é classe, afeto, é literatura.
toda literatura, classe afeta, Fátima. Então, acho que essa frase foi uma coisa muito boa. É da Oasis, né? Num lugar todo carente de cultura, espaço para gente, para escritor, etc. Então, isso aqui tinha tudo para ser feito e eu não sei nem porquê, porque eu me dou muito com o Salete, sou amigo dela, mas isso aqui realmente acho que tem tudo a ver com o Fátima, tem tudo a ver com esse evento que nós estamos fazendo. Então, essa frase que eu comentei com vocês, ela é representativa dessa homenagem, desse evento que nós estamos fazendo. São amigos, né, de Fátima, né, que é uma pessoa que tem esse perfil. E agora, vamos falar de Fátima porque é difícil dissociar Fátima da Academia Pernambucana de Letras. Né? Então, das duas gestões que eu acompanhei de Fátima Quintas na Academia Pernambucana de Letras, eu vi Fátima dedicada tempo integral, 2 expedientes dentro daquela casa, onde ela não se desligava, onde ela se dedicava ao máximo a cada detalhe, a cada coisa, trabalhava em casa, na academia. É uma coisa assim que me deixou impressionado, essa dedicação que ela tinha. Então, eu disse a ela um dia, pelas atividades dela, eu disse, eu vou dar uma passadinha aqui nas coisas, eu disse, você fez uma coisa, você jogou a academia para fora. Você botou a academia para fora. E eu disse, como? Eu disse, olha, a academia, por tradição, até por essência mesmo, é uma coisa muito, né, muito fechada, né? Aquele grupo ali de acadêmicos intelectuais, e que ela colocou aquilo para fora, que eu sempre pensei dessa forma. Ali tem muito conhecimento, tem muita cultura, e nós somos carentes disso. Tem muita carência desse tipo de coisa. E aí, quando eu vi, um dia recebo o convite, encontro com Clarice Lispector. Aí é público de fora, vem jovens, vem professor, jovens para apresentar trabalhos sobre Clarice Lispector, etc. Aí depois vem Sarau da Juventude. Olha, uma pessoa como Fátima, ocupada, uma pessoa que tem 1000 atividades, aquela academia, né, que só faltou cair em cima dela, só faltou cair em cima dela literalmente, né? Então, lá vai sábado de tarde, Fátima é professora, tem prova para corrigir, eu fui professor a vida inteira, sei o que é isso. E na sábado de tarde, Fátima Quintas, lá na Academia Pernambucana de Letras, com um grupo de estudantes, grupo de jovens, né? Que está ali a coordenadora Eliana Galindo, e agora sim, né? Está fazendo a revisão de um livro meu aí, eu fazer um negócio desse, a pessoa, gato espingado. O pessoal, não, eu vou. E, na realidade, estava lá, mas Fátima estava lá, sábado de tarde, sentadinha lá, botando o pessoal para ler, o pessoal trazendo seus contos, suas prosas poéticas, suas poesias. Ou seja, incentivando essa meninada, essa turma jovem, a chegar perto da literatura, chegar perto, né, dessa área aí. Tá? Então, isso é uma coisa, eu digo aí, jogar, dar oportunidade, levar a academia à academia, né? A academia formal, a academia universidade. Depois já vem aí, parceria com a prefeitura, um projeto, olha aí, Recife Literário, onde nós tivemos nosso querido Adriano participando também, trazendo eventos para lá. Depois, Memória dos Poetas Pernambucanos, onde se faziam dramatização de Manuel Bandeira, de Acelso Ferreira, enfim. É um espetáculo aberto ao público, divulgado para o público. Música da Academia, com a curadoria de Eliana Caldas, onde nós tivemos grandes espetáculos, está continuando, não é? Uma coisa muito boa, concertos, trouxe grandes grupos, grandes instrumentistas. Então, uma coisa realmente que levar a academia para fora dos muros, né? A manutenção do seminário de topicologia, que foi uma coisa que foi criada por Gilberto Freire, e que vem minguando, e ela segurando essa barra, que não é fácil. Não tem sido fácil segurar esse seminário de topicologia, mas ela segura, não deixa a peteca cair, reúne o pessoal, e vem pouca gente,
Aí teve um dia lá, disse, mas para que Gilberto Freire telefonava os funcionários iam todinho. Eu vou chamar o final da academia, mas são poucos também. São poucos também. Mas segura a barra lá e o seminário faz a reunião e se discute, e tem palestrantes, né? E a outra atividade excelente, de fato, o suplemento literário da academia, a palavra, onde ela abriu espaço para pessoas que não fossem acadêmicos, para participarem, escreverem, publicar a palavra. Foi atrás, lá com o Pires, atrás da Facform, que é a gráfica que se deve muito a ela, para conseguir a impressão, uma impressão de primeira categoria, impressão em papel couché, policromia, e está lá a palavra do primeiro semestre, palavra do segundo semestre. Enfim, isso. Depois nós tivemos uma outra grande iniciativa dela, que foi a catalogação da biblioteca da Academia Verdadeira de Letras, a biblioteca Valdemar Lopes. Via lá a biblioteca bem jogada e foi contratado o pessoal da universidade, não foi, Fátima? Não, foi contratada na década aqui, estava aqui, Bernadette Amazonas, está aqui. Pois é, a Bernadette Amazonas, então, foi que coordenou todas as atividades, a catalogação de toda a biblioteca, né, e onde foram encontradas obras raras, inclusive textos do Cecilano escrito de Frei Caneca, né, até isso, coisas que estavam, vamos dizer, perdidas, não perdidas, mas em meio a outras obras, etc. Isso localizado, catalogado, isso é um trabalho também, e aberta a biblioteca para não acadêmica, ao público em geral. E aí, quando ela fecha, e eu vou terminar aqui, com chave de ouro, que é a recuperação do prédio da academia, né, o Solar Rodrigues Mendes. Que aí foi quando eu disse que a academia ia cair na cabeça dela. Porque pouca gente sabe que a academia funcionou ali durante muito tempo escorada. Toda a parte do primeiro andar estava toda com escoramento, porque senão caía. Caía mesmo na cabeça, sabe que vai cair na cabeça dos acadêmicos. Isso é uma coisa espetacular, já pensou? Se dá uma manchete, a Globo passa uma semana falando isso, não fala? Já pensou, Fátima? Muito bem. Então, esse foi um projeto que contou com muitos acadêmicos, que o Zé Luiz Amorto Menezes, que é um arquiteto, trabalha com isso, e contratado o escritório de Jorge Passos, que não foi contratado uma construtora para fazer a reforma na academia, a recuperação, foi contratada uma empresa especializada. Jorge Passos é um especialista, talvez um dos maiores, talvez o maior do Brasil em recuperações de obras sacras, igrejas, todo esse tipo de coisa. Jorge é um especialista. Vocês imaginarem o que significa, o que seja, eu assisti a palestra do Jorge, ilustrada com fotos, etc. Fiquei impressionado. Para resumir, eu vou dizer uma coisa a vocês. As telhas foram lavadas uma a uma. Não precisa dizer mais nada. As telhas foram lavadas uma a uma. As telhas originais, retiradas. Não, deixa eu chegar a dizer, tira essas telhas coloniais, originais. Não, joga essa telha fora, chama ali o armazém ali, manda voltar. Estava lá, não tinha problema nenhum não. Mas a coisa foi feita com carinho, então se lavaram telhas uma a uma, então imagine o resto com que os rejuntes dos azulejos feitos com materiais apropriados, à prova de mofo. Uma coisa assim espantosa. Eu fiquei de boca aberta realmente quando eu vi essa palestra lá. Operários de extrema especialização nesse tipo de trabalho. Foi um trabalho que partiu de um projeto que foi apresentado ao BNDES. Um projeto que vocês imaginam o trabalho que não deu para você vencer essa burocracia, né, brasileira, para você conseguir fazer o projeto, tocar o projeto. E aí, fechando aqui, a gente teve um projeto, a execução do projeto, está quase terminado a obra, e nós temos ainda, que está contemplado nesse projeto, é uma questão só de tempo, uma livraria só para autores pernambucanos.
Nós temos uma carência, quem escreve aqui sabe a dificuldade que nós temos em colocar uma obra para ser vendida. A livraria quer que 50% e paga por 60 dias fora do mês em que vendeu, enfim. Quer dizer, não é que ninguém queira ganhar dinheiro com o livro, mas enfim, você quer divulgar a sua obra, a gente escreve para isso. Então, a academia, nesse projeto do BNDES, foi contemplado uma livraria só para autores pernambucanos. E também nós vamos ter um café da Jaqueira. Ou seja, mais uma vez, nós estamos aí fazendo esse contato da academia com o público. Quer dizer, trazendo o público para dentro da academia, para um café, para a livraria. Então, por conta dessas coisas todas, é que a gente parou e pensou em fazer essa homenagem. Isso eu falei em nível de academia, mas nós temos uma Fátima como recifense pernambucana que também representa o nome. Né? O nome de Fátima se confunde com literatura, com classe e com afeto. Somente isso. Muito obrigado. Salete do Rego Barros, que é a mentora aqui da Casa Cultura Nordestina, que vai falar. Eu queria abrigar esse evento aqui hoje. Como algumas pessoas que não conhecem o espaço me perguntaram que espaço é esse, é ligado à academia, tal, tem uma certa curiosidade, sem querer tirar o brilho do momento, que quem está brilhando é Fátima, mas atendendo à curiosidade das pessoas, esse espaço é fruto de uma loucura, certo? A princípio solitária. Hoje em dia eu consegui contaminar algumas pessoas, né, que estão aqui junto com a gente, tocando esse livro hoje, que são poemas baseados nas crônicas de Fátima, que ela publica no Jornal do Comércio. Tem um ano específico, Ivanilde? 2009, né? As crônicas de 2009. Então eu peguei o livro para dar uma lida, fiquei encantada, realmente encantada. Muito. E pedi até a Bernadette Bruto, né? Que Berna faz aqui um laboratório de expressão poética e oratória, né? Ela está aqui de plantão toda quinta-feira, às 18h. Ele passou aqui pela manhã. Deixou um grande abraço para você. Boa noite a todos, né? Bom, eu só posso me definir como fã de Fátima Quintas. Quando eu conheci Fátima Quintas, ela já era Fátima Quintas, a primeira dama do ensaio pernambucano. Isso há 10 anos atrás. Eu era iniciante tanto na literatura como no meu jornalismo. Eu tinha uma coluna em um jornal que eu entrevistava os escritores. Aí eu me lembro que eu liguei para a casa dela, a maior cara de pau, aí pedi a entrevista. Ela muito solícita, marcou comigo. Aí eu peguei meu carro, fui nervoso, né? Porque ela já era Fátima Quintas, filha do grande professor Amaro Quintas, né? Porque quem conhece literatura em Pernambuco conhece essa dinastia dos Quintas, né? Quando eu cheguei na Pernambucana, eu encontrei aquela mulher bem serena, assim, parecia assim uma amiga minha de infância. A gente passou assim, conversando uma tarde todinha, e mais parecia que eu estava conversando assim com uma amiga minha de longas datas. E desde então eu me apaixonei, né, no bom sentido, por Fátima Quintas. E ela sempre no bom sentido. Porque aí não, porque do bom sentido, né? Porque depois vão interpretar as coisas erradas. Viu? Aí ela sempre participa dos meus projetos, entendeu? Ela é uma pessoa muito educada. Eu sempre digo que o mundo precisava mais de Fátima Quintas, porque o mundo hoje em dia está muito grosseiro, está muito ruim de você se conviver, entendeu? E Fátima Quintas para mim é um exemplo de gentileza. Eu sempre digo que ela tem essa imagem de frágil, porque para mim ela passa uma imagem de fragilidade, mas dentro dela ela tem uma fortaleza. Fortaleza essa que foi construída para defender a palavra. E eu tenho que agradecer a Silvio, né? Porque ele me convidou para fazer parte dessa homenagem. Agradecer a Salete, né? Que cedeu aqui o espaço para a gente. Esse espaço que tanto a gente gosta, a gente que trabalha com as letras em Pernambuco. E dizer aqui em público que Fátima Quintas
Quando você me contou que ia assumir a presidência da Academia Pernambucana de Letras, eu tive uma certeza que você ia fazer assim, no mínimo fazer história, entendeu? Porque eu já conhecia a sua competência de perto, a sua dedicação, como eu já disse, a palavra, entendeu? E Fátima Quintas simplesmente transformou a Academia Pernambucana de Letras, né? Ela deu movimento àquela casa, ela deu movimento à cena literária ali dentro. Até dia de domingo os portões estavam abertos com os recifenses escutando música clássica. Uma coisa tipo assim, do nível da Europa, né? Nós passamos a ter aqui pela gestão de Fátima Quintas. Então, para mim é o seguinte, sempre é tempo de celebrar Fátima Quintas. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês, porque eu sei a nossa cidade tem um trânsito caótico para estar todo mundo aqui. Realmente, isso aí é um dia de festa. Porque eu gostei muito da plateia, uma plateia seleta e que vinha todos celebrar Fátima Quintas. Eu quero dizer mais uma vez a Fátima Quintas que ela conte sempre comigo, porque para mim, como o Silvio falou e falou bem, o nome de Fátima Quintas se mistura com a literatura, a história da literatura pernambucana. Então, a todos vocês, muito obrigado e acima de tudo, obrigado Fátima Quintas pela essa pessoa que você é. Que foi colocado que um dia complicado, dia de chuva, final de tarde, enfim, tudo engarrafado, e vocês todos aqui. Então isso, acho que qualquer um de vocês, nós vamos franquear aqui a palavra, qualquer um de vocês, todos vocês diriam exatamente isso, né, que é uma coisa que sai de dentro com relação a Fátima. Acho que realmente, Cássio diz, acho que todos, não é somente ele, todos nós somos apaixonados por Fátima Quintas, né? Da pessoa de Fátima Quintas. Bom, então nós temos aqui franqueada a palavra. Quem quiser aqui... Exatamente essa. Eu vou dizer, acho muito importante, primeiro, classe. O que nós estamos fazendo aqui é, de fato, aquilo que é a memória cultural desse Estado. Então, nós trabalhamos em torno de Fátima porque justamente trabalhamos com classe, ou seja, aquilo que merece ser ensinado em classe. É essa junção de um lado, e a invenção e o inventário. Então, para mim, isso que é fundamental naquilo que corre em torno de Fátima Quintas, essa preocupação com a memória cultural de Pernambuco. A outra coisa que me parece importante é a literatura, porque nós estamos aqui fundamentalmente porque todos fazemos parte desse amor pela linguagem, né? É esse elemento agregador que essa casa, nesse momento, faz aqui. A literatura é esse colégio de vozes discordantes, de vozes, mas é um colégio. O que nos une nas nossas diferenças? O amor pela literatura. E por último, eu quero dizer que fundamental é estarmos juntos em torno da linguagem, é aquilo que o Machado, Antônio Machado, dizia, a poesia, a literatura é uma coisa cordial, daqueles a quem o coração une em torno de uma mesma coisa. Então, dizer Fátima aqui é louvar o que ela congrega em torno da literatura e dessa memória da cultura pernambucana. Quando eu me apresento, normalmente digo sempre isso, eu sou Vicente, marido de Fátima Quintas. Tem muita gente que estranha o fato de eu não ter acompanhado Fátima sempre nos eventos da academia, mas acontece que eram tantos, tão frequentes e de tanta envergadura que eu, se eu decidisse seguir Fátima Quintas, não teria vida própria, porque é um turbilhão, né? E depois é um turbilhão, mas naquela tranquilidade, né? Diz, Fátima é muito tranquila por fora, mas por dentro não para de inventar coisas de tal. Acontece, como ela é frágil fisicamente, então muitas vezes tenho feito o papel de muleta, de apoio, porque às vezes dizem, não posso mais, não, vou entregar. Digo, não, continua, tem que continuar. Diz, mas eu não tenho forças, vamos ter. Então, eu tenho feito o papel de muleta, de apoio, de conforto, porque realmente posso dizer que ela é um gigante, mas com uma falta de estrutura física para fazer tudo o que ela fez ao longo dos últimos anos. Então eu concordo com a paixão coletiva. Acho que ela era Deus seja louvado.
ela é apaixonável e apaixonante. E quero dar os parabéns e dizer que ela, além de ter luz própria, ela ilumina a todos aqueles que a conhecem e especialmente a mim, que moro com ela. Falou um pouco a respeito do que motivou ela a fazer esse trabalho, que é uma transposição da crônica para a poesia. Professora Ivanildo Guzmão, que já tem vários livros publicados. Está na pauta aqui, ó. Está na pauta. Tá na pauta. Não poderia não estar. Está na pauta, mas realmente a sua fala aí, realmente, ela apareceu. Eu passei a noite lendo, pode ler. E eu vou ficar com a bolsa aqui porque tem a ver com o poema, com ela. Você quer que eu coloque o microfone no pedestal aqui? Não? Hã? Alguém segura aí. Quer que eu segure? Precisa. Era uma vez quando tudo começou. Espiando a mochila, recordo que a história começa aí. Uma única vez. Nada se repete da mesma forma. As semelhanças podem enganar, até que um dia se percebe cada minuto é ímpar. A roleta circula, não aceita perder os instantes que se esvaem e a fazem culpada de não vivê-los. Esperar o quê? Essa ansiedade a mata. Tudo começou quando se tornou imortal. Não olhou para trás, o mínimo de rastro seria temeroso revelar. Marcas, é sempre perigoso deixar. Quando se quer partir, jamais se deve revelar a intenção de voltar, é mesmo que não ir. Restava alargar a rua, que se mostrava sem fim. Correu, a imagem a deteve. Nenhum som foi emitido. Com gestos lerdos, fruto de um cansaço longínquo, esvaziou a mochila. Viu, paralisada pela perplexidade, pedras de todos os tamanhos. Depois, apanhou e colocou às costas. Disse, quando estiver cheia, torne a esvaziá-la. Está fatigada. A mochila pesa. É hora de esvaziá-la e voltar a enchê-la. Adaptação em forma poética de crônica da escritora Fátima Quintas. Um retrato de Fátima e vai oferecê-lo agora. São as cores e eu espero que você goste. Foi feito com muito carinho. Para tomar conta aqui agora que o espaço agora é seu. O espaço é seu, inteiramente seu livro. Bom, minha gente, olha, eu não teria nem palavras para dizer da honra e do prazer de estar aqui agora. Primeiro porque o meu filho, gerado a partir das crônicas de Fátima, é algo apaixonante, não é? Não só para mim, mas eu acho que para quem lê. Agora, eu gostaria que vocês me permitissem a ler duas coisas que elas dizem exatamente o que eu gostaria de dizer para vocês. Primeiro, é uma carta ao leitor. Por que eu escrevo? Por que eu faço essa metamorfose? Agora, eu gostaria de dizer que o meu acesso a Fátima se deu a partir das aulas de filosofia do professor Vicente Bacef, lá no espaço onde era Casa de Cervantes. E eu fui fazer filosofia, um curso que eu vi no jornal, e cheguei lá, por acaso, sentou-se aquela pessoa perto de mim, e que eu lia sempre as crônicas dela. Aí, falando, eu sempre fui muito metida a falar, né? Lá na aula de filosofia. Ela disse, a gente tem um grupo, depois daqui, de Clarice Lispector. Você não interessaria? Eu disse, claro, eu adoro Clarice. Foi aí que a gente... Inclusive, a gente tinha uma companhia fantástica, que era de Rosa, a prima de Clarice, né? Que é alguém que ainda até hoje eu sinto falta. Então, aí eu fazia oficina com Carreiro, fazia oficina. E essa coisa de fazer a metamorfose de alguns textos
começou com um exercício que Carreiro passou e disse, olha, vocês vão ler a Odisseia, isso foi em 2008, vocês vão ler a Odisseia, tem uma cena que vocês vão trazer para mim analisada, que é uma que Penélope se apronta, porque é o último dia que ela vai ter que decidir, lá embaixo onde estão os convivas, quem ela vai escolher para substituir Ulisses. Então, a cena, ela está em pé, então o olhar dela atravessa a janela e ela fica imaginando, escutando os convivas. Então, a gente teria que explicar o que significava aquela cena. E ela vai descendo a escada e ela para novamente. Aí, quando eu cheguei em casa, minha Odisseia era em prosa. Eu disse, e agora, o que é que eu faço? Então, eu disse, muito simples, eu vou transformar em poemas, em poesia, a prosa. E fiz isso. E, por acaso, naquele ano, Carreiro ganhou o prêmio com O Amor Não Tem Bons Sentimentos. Aí eu me sentei e comecei a fazer exercício. Eu disse, eu não acredito que eu vá fazer isso. Fiz tudinho e esse já é o terceiro livro. Fiz 2 de Carreiro e esse é o de Fátima. E o de Fátima, eu já tinha escrito, apanhado algumas coisas dela. Quando eu escrevi um livro, Dignidade na Morte, Direito do Ser Social de Apagar as Luzes do Seu Entardecer, ela tinha feito uma crônica onde ela analisa a questão do tempo e da velhice. E parte do capítulo do meu livro é parte da crônica que ela escreveu. Aí eu disse, bom, eu vou tentar fazer isso em outra coisa, como eu faço de outras pessoas também. Aí eu peguei e escrevi uma carta para os leitores, para dizer por que eu faço esse tipo de trabalho. E que eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho. Está aqui, carta ao leitor. Estimado leitor, no cotidiano da vida, a poesia vai construindo o humano. Trata de uma organização e adaptação em forma poética de crônica da escritora Fátima Quintas, publicado no Jornal do Comércio. Elaborado em um processo de produção literária com a aplicação de uma técnica que busca separar os elementos que constroem cenas e cenários, construindo um novo ritmo e um outro foco narrativo, no sentido de apreender a substância do conteúdo dos textos literários escolhidos. Essa técnica e forma, elaborados e sistematizados a partir do interesse do autor adaptador, respeitando a essência dos textos, tem como objetivo refletir com mais profundidade o sentimento expresso nas crônicas. A organização e adaptação em forma poética, quase sempre na terceira pessoa, porque ela usa a primeira pessoa, na terceira pessoa, tem intenção de universalizar a apreensão da humanidade e a essência dos sentimentos neste momento histórico em que as contradições da sociedade refletem o processo de desumanização do homem. O livro pretende apreender o sentimento que emana dos escritos da professora, pesquisadora e escritora Fátima Quintas e que alcance o leitor com leveza, sutileza e sensibilidade. E tem ainda o objetivo de divulgar a técnica de transformar, metamorfosear prosa em verso, ampliando o conhecimento intelectual e organizador da produção e da construção literária, enquanto contribuição da literatura no resgate do humano. Era essa a minha carta e a minha mensagem. Agora, se vocês me permitirem um pouquinho de nada, para dizer uma coisa, o que me encantou profundamente foi a apresentação que Fátima fez. Ela realmente conseguiu dar um salto no texto para além de qualquer possibilidade de alcance do próprio sentimento da humilde pessoa aqui que quis fazer um trabalho de técnica e de transformar prosa em verso. Mas aí, quem melhor captou também esse sentimento é uma pessoa que se chama Tarcísio Pereira, que escreve As Orelhas do meu livro, e ele telefonou para mim e disse: oi, Ivanilde, você já pensou numa coisa que vocês podem fazer com aquele texto, você e Fátima? Eu disse: não, o que é? Ele disse:
música, aproveitar alguns textos e mandar musicar. Não foi isso, Tarcísio? Eu fiquei encantada. Por isso que eu gostaria de ler para vocês a orelha de Tarcísio. É pequenininho. Como na música, também na literatura existem parcerias. É comum um músico solicitar autorização ao autor de um texto ou de um poema para musicá-lo. Neste livro, No Cotidiano da Vida, a poesia vai construindo o humano, a escritora Ivanilde aplicou uma vez mais o seu método de transpor o texto em prosa para a poesia, como já vem fazendo com obras do premiado escritor Raimundo Carreiro. Ivanilde retoma agora, ao encontro dos seus leitores, adaptando em parceria belas crônicas de Fátima Quintas, escritora com a qual já temos encontros marcados, através de suas escritas nas páginas dos jornais. Aqui neste livro, algumas dessas crônicas estão eternizadas em forma poética. No dizer de Fátima Quintas, Ivanilde desenvolve um trabalho de artesã, ornamentando a emoção com letras vivas, vivíssimas, ao extrair de uma prosa poética o perfil definitivo da poesia. Ganhamos todos nós. Na literatura, assim como na música, nasceu aqui uma grande parceria. E obrigada pelo espaço. É muito difícil falar depois de tudo que disseram. Eu estou naturalmente emocionadíssima e plena de afeto, de sentimento, de carinho, e me lembrando de Clarice Lispector, já que ela foi aqui citada, quando ela diz que a amizade é matéria de salvação. E é isso que vocês todos estão agora demonstrando. Essa bela amizade, esse afago, essa ternura que hoje estou recebendo. Eu, antes de fazer os agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao meu marido e dizer que ele foi realmente a minha muleta. Sempre que dizem que eu sou uma pessoa forte, eu digo, eu sou extremamente frágil, absolutamente frágil. Eu me lembro até que Lucila, se eu não estou enganada, falou isso lá na Academia Pernambucana de Letras, e eu respondi isso, eu sou absolutamente frágil. Agora, há em mim, talvez essa fragilidade externa, ela é verdadeira, mas há em mim algo vulcânico, que eu não sei bem explicar. Realmente ele tem razão. Ele sempre diz que quando eu saio do meu quarto de estudo, um pouquinho mais rápido, ele já tem medo. Porque é uma ideia nova, é alguma coisa nova, ele se apavora. Saiu daquele quarto, se eu passar muito tempo lá, ele disse que já morre de medo. E realmente ele foi uma muleta, porque quantas vezes eu acordei à noite, no meio da noite, chovendo, e eu ia para a janela, por ocasião da presidência da Academia Pernambucana de Letras, e eu ia para a janela sabendo que a academia estava escorada, sabendo que a academia poderia cair. Eu ia para a janela olhar e me angustiava de tal maneira, e era ele que vinha para perto de mim e dizia: calma, calma, a academia não vai cair. E eu adormecia, estou emocionada. Eu adormecia e voltava a acordar. Isso inúmeras vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram muitas vezes. Eu cheguei a dizer isso até nas reuniões da academia. E outras vezes que os vigilantes estavam greve e eu queria dormir na academia. Imagine. Porque adiantava eu ir para a academia, dormir na academia. E era ele que dizia: não, você não vai, porque o que é que você vai fazer na academia a noite toda? Dormir na academia. Os vigilantes faltaram. Então, enfim, realmente ele me retratou da forma que eu sou mesmo, muito frágil, agora com uma capacidade enorme que eu não sei de onde vem, de inventar coisas. Isso realmente eu tenho. Mas este momento eu queria era agradecer.
agradecer a todos os presentes, a todos vocês que vieram aqui à noite, em dias chuvosos. Hoje realmente São Pedro foi camarada. Agradecer a Silvio Costa e a Cássio Cavalcante, que tiveram essa ideia de fazer essa homenagem. E eu fiquei extremamente emocionada e me lembrei de meu pai. Meu pai, eu ouvi certa vez de meu pai uma frase, o telefone tocou, ele atendeu e era um assessor do governador Heraldo Gueiros. Heraldo Gueiros tinha acabado de assumir o governo de Pernambuco. Heraldo Gueiros era um dos maiores amigos de meu pai, era um amigo irmão. E eu vi ele dizer o seguinte: meu jovem, eu não vou à homenagem de recepção, de chegada. Não vou. Heraldo sabe que eu não vou. Ele me conhece desde pequenininho e eu não vou a essa recepção. Agradeço muito, meu jovem. Eu irei à recepção de saída. Não esqueça de me chamar. Por favor, anote meu nome. A recepção de saída eu estarei aí. Nunca esqueci disso. Eu era jovem quando ouvi de meu pai. Continua sendo. Bom, mas eu queria agradecer realmente de coração aos dois grandes amigos que tiveram essa ideia. Agradecer a Ivanilde, que me presenteou com um livro. Foi uma surpresa para mim quando ela me entregou o livro. Ela fez escondido. Ela só apresentou depois que já estava pronto. Ela foi silenciosa. E eu fiquei surpresa, eu digo, como é que isso pode ser? E ela fez essa beleza aqui dos textos. É fruto da técnica que ela utiliza. O mérito não é meu de maneira alguma, é todo dela. Agradecer a Romero, que pintou essa beleza de quadro, e que eu perguntei a ele antes, eu posso levar ele? E ele disse, mas é um presente para você, sabe? Eu não sabia que era. Eu estava pedindo licença para levar e ele disse, é um presente para você. Muito obrigado. Agradecer a Salete, que cedeu espaço e que é uma guerreira, fazendo cultura todo dia, diariamente, sempre com uma disposição enorme, agregando, tem uma capacidade enorme de agregar pessoas. E agradecer a todos vocês. Eu só tenho realmente palavras de agradecimento. A literatura, para mim, eu tenho certeza que ela me salvou. Por que ela me salvou? Me salvou porque eu sempre fui e sou extremamente tímida. Eu fui um problema grande para minha mãe pela minha timidez. Eu era de uma timidez tão grande, e que adolescente eu ficava em casa lendo sempre, lendo, na biblioteca de meu pai, e não saía. E minha irmã era muito bonita, é muito bonita ainda, e saía toda hora. E então a mamãe dizia assim para mim, minha filha, eu tenho a impressão que você vai ter que casar com um carteiro. Porque o carteiro naquela época ia em casa e entrava, eu me lembro que a mãe fazia um bolinho e no bolinho e dava uma fatia para ele. Então, porque você não sai, mas era de timidez. Então, isso preocupava muito minha mãe. E eu tenho certeza que a literatura me salvou. Foi através, realmente, desse caminho da literatura, de um desnudamento que eu sei que tenho quando faço minhas crônicas, que eu acho que eu me encontro e que eu coloco para fora toda a minha ansiedade, todas as minhas inquietações, que são muitas. Mas hoje é dia de festa, então não é dia de inquietação, é dia de eu dar um beijo em todos vocês e de dizer muito obrigada mesmo a Silvio,
a Cássio, muito obrigada a Salete, muito obrigada ao meu marido, muito obrigada a todos que estão aqui, a Ivanilde. E será que eu esqueci alguém, meu Deus? A Emanuele, que coordenou comigo o Sarau da Juventude e que foi uma ajuda enorme, juntamente com a UFPE, ela é do CAC. Então, é agradecer e dizer exatamente o que Clarice diz. A amizade é a matéria de salvação. Muito obrigada. Bom, nós temos o senhor Ivanilde vai assumir aqui, né? Nós encerramos aqui essa parte e vai fotografar e nós temos o Você vai ver, e eu uso Quero uma foto com a senhora, pode? a senhora está do céu, agora com a Ivanilde, aqui, senta aqui. No final de semana, você, naturalmente, começou a lugar errado. Ela técnica, eu nem se fala. Aí você vai começar a eu quero sente o coração ao que não quer e saber como Deixa eu me ajeitar. Eu passei 5 horas, é porque é perigoso, mas Você vai não ter pela atenção. Bom, esse é mais um trabalho da professora, escritora e pesquisadora Ivanilde de Moraes de Guzmão. Eu tenho o prazer de publicar já vários livros de Ivanilde e ela desenvolveu com esse trabalho que ela está fazendo agora, que é o trabalho de transformar a prosa em poesia. Eu já publiquei 2 livros de Raimundo Carreiro, que é um escritor conhecidíssimo, premiado no Brasil todo. E ela agora faz um trabalho muito interessante, que é transformar as crônicas, ou algumas crônicas, da escritora Fátima Quintas, que publica nos jornais do Recife, especialmente no Jornal do Comércio, transformar algumas crônicas em poesia, e faz isso muito bem. Ela desenvolveu uma técnica que ela mesma criou, né, orientada pelo escritor Raimundo Carreiro, que foi seu professor, e vem fazendo esse trabalho. Fez com Carreiro, fez com Fátima, e vem aí outros autores com essa mesma técnica, transformar a prosa em poesia. Né? Ela, que é uma escritora como ensaísta já bastante conhecida, entra agora por esse caminho da literatura que está sendo muito bem aceita, não só pelo seu público, mas também pela crítica. Estamos todos de parabéns por mais um trabalho, por mais um livro novo da professora e escritora Ivanilde de Moraes de Guzmão.